Olá, meus irmãos, estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Estamos fazendo a leitura do livro de Juízes. Vamos orar para iniciarmos a nossa leitura? Amado Deus, obrigado, Pai, por Sua palavra. O Senhor nos traga alimento espiritual na leitura de hoje, transformação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para a nossa leitura bíblica de hoje. Juízes, capítulo 14, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias. Trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso desceu e falou com a mulher, que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. O enigma de Sansão na festa de casamento. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguires decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: Propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidastes para roubardes do que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe, por que revelaria a ti? Por isso, ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia, ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava, e ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso, subiu enfurecido à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Capítulo 15. Sansão incendeia as plantações dos filisteus. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito e disse: Vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: Na verdade, eu estava certo de que a odiavas, por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma então em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: De agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus.
Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a ele: Sansão, o genro do Timnita, porque este tomou a mulher de Sansão e o deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhes perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão, retribuir-lhe o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizeste isso? E ele respondeu: só lhes fiz o que fizeram a mim. E disseram-lhe: descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse-lhes: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E eles responderam: não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no da rocha. Sansão mata 1.000 homens com a queixada de um jumento. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada e aquele lugar passou a chamar-se Ramate Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso, a fonte passou a ser chamada em Racoré e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus. Sansão é traído por Dalila, capítulo 16 de Juízes. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade junto com os batentes e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engana-o, descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa perto do fogo. Assim, eles não descobriram em que consistia sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentiste para mim? Agora revela-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu:
Se me amarrarem com força com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele se arrebentou dos braços como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: Até agora zombaste de mim e mentistes para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com um pino de tear e lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tiar com o pino e os fios. Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo. Jamais passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se me fosse raspado o cabelo da cabeça, a minha força se iria, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez subir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar em um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Sansão morre e derruba o templo de Dagom. Então os chefes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre gritaram: Trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas, e Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: Deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Capítulo 17 de Juízes, Mica e os ídolos da sua casa. Havia um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo, eu as peguei. Então ela disse: Que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: Dedico solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata.
Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ele fez delas uma imagem esculpida e um ídolo de metal que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O levita na casa de Mica. Um jovem levita de Belém, Judá, da família de Judá, passava por aquela região. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para encontrar lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica, e este lhe perguntou: De onde vens? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: Fica comigo e ser o meu pai sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por ano, roupas e sustento. O levita entrou e aceitou ficar com aquele homem e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem lhe serviu como sacerdote e ficou em sua casa. Então Mica declarou: Agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como sacerdote. Capítulo 18 de Juízes. A tribo de Dan busca uma herança e toma Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol para espionar e reconhecer a terra. Eles disseram: Ide e reconhecei a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: Que te trouxe para cá? Que está fazendo aqui? Por que estás aqui? E ele lhes contou o que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: Ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo. Era um povo próspero, pois nada faltava naquela terra. Não tinham relações com os sidônios, nem com outro povo. Em seguida voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhes perguntaram: Que nos dizes? Eles responderam: Levantai-vos e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós ficareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos para tomar posse desta terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e Estaol com armas de guerra, e subiram e acamparam em Criate Jearim, em Judá. Por isso, o lugar ficou conhecido como Maané Dan até hoje e está localizado a oeste de Criate Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. O levita idólatra torna-se sacerdote dos homens de Dan. Então os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís perguntaram a seus irmãos: Por acaso sabeis que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: Que estáis fazendo? E eles lhe responderam: Silêncio, põe a mão sobre a boca, vem conosco e ser o nosso pai sacerdote. O que é melhor para ti, ser sacerdote só da casa de um homem ou de uma tribo e de um clã em Israel? Então o sacerdote ficou muito contente, pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou aos homens.
Assim viraram-se e partiram, colocando diante de si os filhos, o gado e os bens. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas a dele se ajuntaram e alcançaram os homens de Dan, e gritaram aos homens de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que houve? Por que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Tomastes os meus deuses e o meu sacerdote e partistes. Agora o que me sobrou? E ainda perguntais o que houve? Mas os homens de Dan lhe disseram: Que não se ouça a tua voz entre nós, para que homens violentos não se lancem sobre vós e percas a vida, juntamente com os da tua casa. Assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram os objetos que Mica havia feito e o sacerdote, a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então mataram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade. E ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela, dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome de seu antepassado Dan, filho de Israel. Anteriormente, o nome da cidade era Laís. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Capítulo 19 de Juízes: Estupro e morte da concubina de um levita. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá, mas ela adulterou contra ele, deixou e foi para a casa de seu pai em Belém, Judá. 4 meses depois, seu marido se levantou, foi atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ela o levou à casa de seu pai e, quando este o viu, saiu alegremente ao seu encontro. Seu sogro, o pai da moça, convenceu-o a ficar 3 dias. Assim comeram e beberam e se hospedaram ali. No 4º dia, ele se levantou bem cedo para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: Come para refazer as forças e depois partireis. Os 2 sentaram-se para comer e beber juntos, e o pai da moça disse ao homem: Peço-te que fiques aqui ainda esta noite e alegres o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse, decidiu passar mais uma noite ali. No 5º dia, novamente levantaram cedo para partir, mas o pai da moça disse: Refaze as tuas forças, fica até o fim do dia. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e o servo se levantaram para partir, seu sogro, o pai da moça, lhe disse: Vês que o dia já está quase acabando, já é quase noite. Peço-te que passes a noite aqui e alegres o teu coração. Amanhã bem cedo poderás levantar e ir para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar mais uma noite ali e partiu em direção a Jebus, que é Jerusalém, com os 2 jumentos selados e a concubina. Quando se aproximaram de Jebus, o dia já estava acabando. E o servo disse ao seu senhor: Peço-te que paremos nesta cidade dos jebuseus e passemos a noite aí. Mas o seu senhor lhe respondeu: Não pararemos em nenhuma cidade estrangeira que não seja dos israelitas, mas iremos até Gibeá. E disse ainda ao servo: Vamos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passaremos ali a noite. Continuaram então o caminho e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim. Por isso foram para lá, a fim de passar a noite. Depois de entrarem na cidade, o levita sentou-se na praça, visto que ninguém os havia recebido em casa para que passassem a noite. Ao anoitecer, um homem idoso que era da região montanhosa de Efraim, mas que morava em Gibeá, estava voltando do trabalho no campo. Os homens do lugar eram benjamitas. Quando levantou os olhos, viu um viajante na praça da cidade e lhe perguntou: Para onde vais e de onde vens? Ele respondeu: Estamos de viagem de Belém de Judá para a parte afastada da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa.
Temos palha e forragem para os nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha os teus servos. Nada nos falta. O homem idoso lhe disse: És bem-vindo em minha casa. Cuidarei de tudo o que te faltar. Só não passes a noite na praça. Assim, levou-o para sua casa e deu ração aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se divertiam, homens depravados da cidade cercaram a casa. Bateram à porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: Traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. O dono da casa saiu para falar com eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não façais esse mal. Não façais essa loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui estão a minha filha, virgem, e a concubina do homem. Eu as entregarei a vós. Humilhai-as e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais essa loucura a este homem. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violentaram a noite toda. Ao amanhecer, eles a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem onde o seu senhor estava e ficou ali até o dia clarear. O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E a sua concubina estava à porta da casa com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos! Mas ela não respondeu. Então ele a pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou sua concubina em 12 pedaços, membro por membro, e os enviou por todo o território de Israel. E todos os que viam aquilo diziam: Até hoje nunca se fez, nem se viu tal coisa, desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Refleti e pensai nisto, dai o vosso parecer. Capítulo 20 de Juízes, os israelitas vingam o crime cometido contra o levita. Então, todos os israelitas, desde Dan até Berseba e Gileade, saíram e se reuniram como um só homem diante do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que usavam espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os israelitas haviam subido a Mispá. E os israelitas disseram: Dizei-nos, por que se cometeu essa maldade? Então o levita, marido da mulher que havia sido morta, respondeu: Cheguei com a minha concubina Gibeá, que está situada em Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar. E violentaram a minha concubina, de modo que ela morreu. Então peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, pois cometeram essa abominação e loucura em Israel. Ó israelitas, agora que estáis todos aqui, dai a vossa palavra e o vosso parecer. Então todo o povo se levantou como um só homem e disse: Nenhum de vós voltará para a sua tenda, e nenhum de vós voltará para a sua casa. Mas faremos isto a Gibeá. Subiremos contra ela, separando-nos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000 de todas as tribos de Israel, para trazerem provisão para o exército, a fim de que consiga chegar a Gibeá em Benjamim. Assim lhe retribuiremos por essa loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram contra a cidade, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que dizeis dessa maldade que se fez entre vós? Agora entregai-nos esses homens depravados que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos os israelitas. Pelo contrário, reuniram-se em Gibeá, vindos das suas cidades, e saíram para guerrear contra os israelitas. Naquele dia, foram contados 26.000 homens benjamitas, vindos das suas cidades, que usavam espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais contaram 700 homens escolhidos. Dentre todo esse povo, havia 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Foram contados entre os israelitas 400.000 homens que usavam espadas, sem incluir os de Benjamim, todos homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando:
quem de nós guerreará contra Benjamim primeiro? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Os israelitas se levantaram pela manhã e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram a guerrear contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Então os benjamitas saíram de Gibeá e mataram naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas o exército, isto é, os homens de Israel, se reanimou e tornou a ocupar as mesmas posições do dia anterior. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até a tarde e lhe perguntaram: Devemos guerrear novamente contra nossos irmãos benjamitas? O Senhor disse: Atacai-os. No dia seguinte, os israelitas avançaram contra os benjamitas. E os homens de Benjamim também saíram de Gibeá nesse mesmo dia para enfrentá-los e mataram mais 18.000 homens, todos dos que usavam espada. Então todos os israelitas, o exército inteiro, subiram a Betel e ali se assentaram e choraram diante do Senhor. Naquele dia eles jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali. E quem ministrava era Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. E perguntaram: Sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas ou desistiremos? O Senhor respondeu: Atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel preparou emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os israelitas atacaram os benjamitas e, como das outras vezes, tomaram posição de combate perto de Gibeá. Então os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. E começaram a ferir o exército, como das outras vezes, matando em torno de 30 homens de Israel nas estradas, uma que sobe para Betel e outra para Gibeá pelo campo. E os benjamitas diziam: Nós os estamos derrotando como antes. Mas os israelitas diziam: Vamos fugir e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição em Baal-Tamar. E os homens da emboscada de Israel atacaram do seu lugar a oeste de Gibeá. 10.000 homens de todo Israel atacaram Gibeá e a batalha tornou-se sangrenta. Entretanto, os homens de Gibeá não sabiam que a desgraça estava por cair sobre eles. Então o Senhor derrotou Benjamim diante dos israelitas, que mataram 25.100 homens de Benjamim naquele dia, de todos que usavam espada. Assim, os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam cedido o terreno aos benjamitas, pois confiavam na emboscada que haviam preparado contra Gibeá. Os homens da emboscada avançaram repentinamente contra Gibeá, se espalharam e mataram a cidade ao fio da espada, toda a cidade. Os homens de Israel haviam combinado um sinal com os homens da emboscada, uma grande nuvem de fumaça que eles fariam subir da cidade. Os homens de Israel se viraram durante a luta, quando Benjamim já havia começado a atacá-los, tendo matado em torno de 30 deles. Por isso diziam: Certamente os estamos derrotando, como na primeira batalha. Mas quando o sinal, a coluna de fumaça, começou a levantar-se da cidade, os benjamitas olharam para trás e viram que a fumaça da cidade subia ao céu. Então os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, e eles se apavoraram, pois viram que a desgraça cairia sobre eles. Assim viraram as costas aos homens de Israel e fugiram para o caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e os homens que saíam das cidades os mataram no meio deles. Eles cercaram os benjamitas e os perseguiram, alcançando-os facilmente nas proximidades a leste de Gibeá. Assim morreram 18.000 homens de Benjamim, todos homens valentes. Então os que restaram viraram as costas e fugiram para o deserto até a rocha de Rimom. Mas os israelitas ainda mataram 5.000 deles nas estradas. Perseguiram-nos até perto de Gidom e mataram mais 2.000. No total, os homens de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000, todos dos que usavam espada, todos homens valentes. Mas 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram ao fio da espada tudo o que encontraram, tanto os homens da cidade como os animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Aqui
encerramos a leitura de hoje, meus irmãos. Vemos aí como Deus, um Deus justo, julgou Benjamim pela atrocidade cometida. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nenhum pecado passará impune. Essa é a verdade. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por sua palavra que nos mostra a sua justiça, a sua santidade, a sua pureza. Nos mostra, ó Deus, que nenhum pecado deixará de ser punido. Que aqueles que creem em Jesus tiveram seus pecados punidos nele, mas aqueles que não creem terão que pagar pelos seus próprios. Livra-nos, ó Pai, por sua misericórdia, que aqueles que ouviram esta leitura, porventura ainda não se renderam a Cristo, possam fazê-lo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e até a nossa próxima leitura. Deus abençoe a todos.